Pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado, o quê? Fiel. Glória a Deus. Pois bem, vamos lá. Eu vou fazer aqui, vai passando aí que não está passando aqui não, Bianca. Viu? Está ligadinho, ó. Perfeito. Falta só aí. Vamos lá? Eu vou só revisar aqui o que nós tratamos. Deu certo agora, viu? O que nós tratamos no capítulo 1. Capítulo 1 nós falamos sobre o chamado do cristão. E aí no capítulo 1 nós abordamos que nós cristãos fomos chamados à santidade, chamados à união com Cristo e chamados para glorificar a Deus. Foi isso que nós trabalhamos no capítulo 1. Capítulo 2 e capítulo 3, o 2, nós falamos sobre o Evangelho e a importância do Evangelho para a igreja, a importância de pregar o genuíno Evangelho. Tudo bem? No capítulo 3, foi semana passada, nós falamos de forma bem exaustiva sobre maturidade cristã. Eu tenho certeza que foi um trabalho onde nós trabalhamos assim mais didaticamente, não foi uma mensagem, foi mais de forma didática, mas falamos bastante sobre a importância da maturidade cristã. Tem crente que passa 30 anos na igreja, mas não amadurece, espiritualmente falando, continua sendo do mesmo jeitinho lá, e todo crente precisa amadurecer. É comum ter menino na igreja, é comum, só que o menino ele cresce, está ali o José, ó, né? É menino, criancinha, mas se Jesus não voltar, daqui uns anos ele vai estar pregando, cantando, né? Os pais digam amém, na casa do Senhor, certo? Por enquanto ele está ali, ó, desconectado totalmente, mas tem que crescer, a criança cresce, o cristão tem que amadurecer. E hoje, meus amados, vamos falar um pouquinho sobre as marcas do verdadeiro cristão. Vamos falar de forma rápida sobre isso, temos aí um pouco menos de 30 minutos. Então vou começar citando mais uma vez o versículo 1, que fala assim, ó, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Eu quero que os irmãos atentem que a Bíblia está falando assim, ó, que os homens, ou seja, que os outros, olhem para nós e nos considerem como ministros de Cristo e como despenseiros dos mistérios de Deus. Então vamos lá, porque isso aqui não é só sério não, isso aqui é muito sério. Como assim, pastor? Você já ouviu aquela frase, alguém diz assim, ó, eu não estou nem aí o que vão falar de mim? Você já ouviu alguém falar isso? Pois, se você olhar para a Bíblia Sagrada, ela está nos informando que sim, o que os outros pensam sobre nós é importante. Vou falar aqui um exemplo simples. Quando você lembra de Judas, qual é o primeiro nome que vem na tua cabeça aí? Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Judas, fala aí. É mesmo? Então quer dizer que quando se lembram de Judas, a gente lembra de traição, né? Quer ver outra coisa? Se eu falar aqui Jeremias, você vai lembrar de quê aí, Jeremias? Diga alguma coisa. Profeta chorão, viu? Se você fala de Jeremias, é o profeta chorão. Quer ver outra coisa? Se eu falar de Isaías, como é que a gente lembra dele? Profeta, aqui atrás está melhor de EBD do que aqui na frente, irmão. Pode falar aí. Viu? Isaías é o profeta messiânico. As irmãs falaram aqui que vocês só foram mais rápido, mas elas também estão ligadas lá também, viu? Tá certo. Então, Isaías, o profeta messiânico. O que eu estou falando aqui, irmãos? Eu estou falando que existem pessoas que elas são lembradas por algum perfil. Elas são lembradas de forma natural por alguma coisa que falaram, por alguma coisa que fizeram, por alguma situação que aconteceu na vida deles. São lembradas desta forma. Então preste bem atenção, porque o texto está nos ensinando que sim, o que as pessoas pensam sobre nós é importante.
Aí qual é o problema aqui, pastor? É que tem gente, irmãos, que quando você lembra dele, lembra dela, você lembra de confusão, lembra de contenda. Tem ou não tem gente assim? Que quando você lembra, ixi, rapaz, e o irmão falando de tal? Ô, rapaz, o irmão falando de tal, rapaz, aquele caba gosta de confusão, rapaz, gosta de contenda. Nós, inclusive, falamos sobre isso na semana passada, né? Que não eram as características do cristão. Alguém que gosta de inveja, de contenda, nós falamos sobre isso semana passada. Então a Bíblia está nos ensinando que nós temos que ter o cuidado com o que as pessoas pensam sobre nós. É bem verdade, meus irmãos, que às vezes alguém tem um pensamento errado sobre você. Sim, é verdade isso. Que às vezes alguém olha para você, aí diz assim, rapaz, fulano de tal, já aconteceu comigo, lá no Planalto Uruguai, quando eu fui transferido para o Planalto Uruguai, aí a irmã depois, alguns tempos depois, pastor, quando o senhor chegou lá na igreja, eu fiquei com medo. Eu olhei para a sua cara, aquela cara séria, fechada, e eu fiquei assim meio... Ela disse desse jeito, a irmã. E aí depois eu percebi que o senhor não era aquele homem zangado que eu pensava, não. Foi, pois pronto. Então ela teve um pensamento sobre a minha pessoa antes de me conhecer. Aí é por isso que eu digo, escute só isso aqui, que uma coisa é quem não te conhece falar mal de você. Quem não te conhece falar de mal de você é uma coisa. É ruim? Sim, é ruim. Mas pior é quem te conhece, quem convive contigo, quem anda, quem congrega contigo, quem anda com você. Se essa pessoa falar mal de você, aí é problema. É ou não é? Por quê, pastor? Porque ela te conhece de perto. Ela sabe quem você é de verdade. A gente consegue, às vezes, esconder, as pessoas conseguem esconder quem é de verdade durante um pequeno período, mas quem anda com você não dá para esconder quem você é de verdade. E a Bíblia está nos ensinando aqui, dizendo, olha, que os homens olhem para nós e nos considerem como ministros de Cristo, como despenseiros dos mistérios de Deus. Quem está falando isso aqui é a palavra de Deus. Então, cuidado como você anda se portando, meu filho. Cuidado, isso aqui é para nós. E perceba que aqui é principalmente, não é que não seja para os membros também não, mas é principalmente para nós obreiros. Paulo está falando aqui, neste momento, se direcionando principalmente para os obreiros. Mas é claro que eu quero colocar aqui para todos nós, igreja do Senhor, todos nós, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós graça de Deus, bondade de Deus, paz de Deus, oh glória, que o Espírito Santo brilhe na tua vida em nome de Jesus. Que o mundo olhe para nós e perceba em nós sal da terra, luz do mundo, que nós venhamos ser diferentes para a glória de Deus, irmãos. Meu irmão, eu estou falando isso porque você é filho do rei. Aí tem gente que passa a vida todinha com cara fechada, carrancudo, para dar um sorriso, nem com 50 conto na mão, vendo ali, pelo amor de Deus. Então, crente é feliz, por quê? Porque é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente enfrenta problemas, lutas e dificuldades, mas enfrentamos de cabeça levantada e adorando ao nome do Senhor Jesus. Os problemas não podem fazer nós parar de adorar, os problemas não podem fazer nós deixar de ser felizes. Por quê? Porque você tem um Deus que é grande, poderoso, tremendo, maravilhoso. Então, independente de qualquer coisa, meu filho, seja uma pessoa feliz em Cristo. Feliz em Cristo. Nós enfrentamos problemas, mas nós temos que ser pessoas felizes em Cristo Jesus. Nós temos o Espírito Santo, meu filho, e a Bíblia diz que Ele nos consola. Ele te consola. Ele trabalha em nosso favor. Ele nos conduz, nos guia, nos abençoa. Então, meu querido, em nome de Jesus, que nós possamos ser considerados como, de fato,
filhos e filhas de um Deus vivo e poderoso. Tu é filho de quem? Eu sou filho de um Deus vivo, mas vive reclamando, vive murmurando. As nossas atitudes, guarda bem isso aí, as nossas atitudes gritam mais do que as nossas palavras. Você entendeu isso aqui? As nossas atitudes, elas gritam mais do que as nossas palavras. E às vezes você com as palavras até fala bonito, mas as atitudes? Como é que são as nossas atitudes? Que as nossas atitudes glorifiquem ao Senhor. Que as nossas atitudes exaltem ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu avançar. Eu destaquei duas palavras. Primeiro é ministro. Está lá no texto. Que os homens nos considerem como ministros. E aí, meus amados, aqui para nós, no nosso português, a palavra ministro dá a menção rápida, de alguém importante. É ou não é verdade? Ministro, já pensou? Vai lá, o presidente da República nomeou os ministros, meu Deus do céu, Olha aqui, os ministros do Evangelho, só acaba bonito, só acaba bom, ungido, abençoado. Só que o que a Bíblia Sagrada nos mostra como ministros aqui, e esta palavra ministro aqui, lá no original é hiperetas, que significa o quê, pastor? A tradução para esta palavra, eu até coloquei para vocês aí, dá a ideia daqueles homens que eles eram escravos, e eles eram acorrentados no porão do navio, para ficar fazendo isso aqui, remando. Viu? Os galés, está ali. Ficar remando o navio. Então eles eram escravos, eles eram acorrentados no porão do navio, e eles ficavam remando. Então perceba que eles ficavam debaixo do controle de quem, pastor? Do capitão do navio. Quando o capitão do navio dizia, rema mais rápido, eles tinham que remar mais rápido. Quando o capitão falava assim, o lado direito reme mais lento e o esquerdo mais rápido, porque queria fazer uma curva, Então, eles ficavam debaixo da direção do capitão do navio, glória. Aí o texto está dizendo aqui, que os homens nos considerem como servos do capitão, glória. Você entendeu isso aqui, irmãos? Que o mundo olhe para nós e diga assim, aquele ali tem um capitão, aquela ali tem um capitão, e eles são servos de verdade do capitão, glória a Deus. Servo, irmão, não vai fazer o que quer, não tem negócio de dizer assim, não, mas agora eu quero remar mais rápido, não tem isso não. Não, mas agora eu quero parar de remar, não tem isso não. Servo não faz o que quer, servo faz o que o capitão mandava, e nós temos que decidir, você é servo ou não é servo? Porque tem uns que dizem que é servo, mas dizem, não, eu não quero hoje não. Não, eu não quero trabalhar para Jesus hoje não. Não, eu não quero evangelizar agora não. E é cheio de querer. Que servo é esse que é cheio de querer, irmãos? Nós não encontramos os servos cheios de querer. Ele faz o que o seu senhor ordena, o que o seu capitão ordena. E pode ter certeza que por mais que parece, às vezes, ser ruim o que o capitão está mandando, mas lá no final, glória a Deus, o servo que obedece ao seu capitão será abençoado, será próspero, tem coisa boa para acontecer na vida dele em nome de Jesus. Então, seja servo, diga para o seu irmão aí, seja servo de verdade, meu filho. Seja servo de verdade. Esse negócio de servo cheio de querer não funciona. Nós somos servos. Não é como eu quero, nem como você quer. É como o capitão ordena, como o capitão manda, do jeito dele. Ele sabe como nós iremos chegar no porto seguro. Você só vai chegar no porto seguro se seguir a orientação do capitão. Porque o capitão, ele tem, eu estou falando aqui de Deus, viu? O Deus
Deus Todo-Poderoso, Ele tem uma visão superior à minha, superior à tua. Ele consegue enxergar lá na frente. Às vezes, quem está lá no fundo do porão não está vendo nada, não está enxergando nada, está só remando mais forte, mais lento, ou parando de remar. O capitão que está lá em cima está dizendo, agora vai chegar, está na hora, é agora, e eu vou só obedecendo, e em nome de Jesus, nós iremos chegar no porto seguro de Deus. Eu libero esta palavra sobre a tua vida. Seja servo, meu filho, seja servo, minha filha, e Jesus, o capitão, vai nos fazer chegar no porto seguro, em nome de Jesus. Oh glória, glória a Deus. Sejamos servos, porque quem é servo pode ter certeza que o negócio vai dar certo. Não é que o servo não passa por tempestade, ele passa. Não é que o vento não sopra forte, ele sopra. Mas servo só faz do jeito que o capitão manda, tá certo? Deixa eu avançar. O que mais, pastor? A outra palavra é despenseiros. E despenseiros, para a nossa tradução, a melhor é mordomo. Inclusive, algumas Bíblias já usam essa tradução como mordomo. As Bíblias mais atualizadas aí, algumas de vocês já devem, dos jovens principalmente, já usa a tradução como mordomos. E aí eu coloquei aqui, já que nós somos mordomos, eu coloquei aqui sobre algumas características do mordomo. Vamos lá. Primeira, tem muitas outras, mas eu coloquei algumas aqui para nós. Primeiro, não é competência do mordomo prover o alimento para a família, ok? Como assim, pastor? Irmãos, quem provê o alimento para a família é o dono da casa. Quem é o dono da casa, pastor? O dono da casa é Deus. Nós, senhores, somos mordomos. Tem o dono da casa. É Ele quem provê o alimento. E nós só vamos servir. Isso é ser mordomo. Nós iremos servir aquilo que o dono da casa, Deus, provê. Só que eu só vou saber, como um bom mordomo, o que o dono da casa quer que eu sirva para a igreja, se eu for um mordomo que eu vou procurar no meu Senhor, em oração, o que Ele quer entregar para a sua igreja. Se eu não for procurar em oração, eu jamais irei saber. Aí eu corro o risco de entregar, de servir algo, porque alimento é o quê, pastor? Alimento é palavra. Eu corro o risco de entregar, de servir algo que não é o que o dono da casa quer. Então o mordomo, a missão dele não é de prover, é de servir. Oh glória! Eu só posso servir aquilo, segundo ponto, o mordomo não pode acrescentar mais nada do que o seu Senhor havia colocado na despensa. Oh glória! Está aqui a despensa, irmão, sim ou não? Está aqui a despensa do céu, pão, alimento, e o mordomo não pode entregar para a casa além do que está na despensa. Eu estou falando isso porque está cheio de gente aí dizendo que é mordomo e querendo falar um bocado de coisa que, se você for procurar, não está na despensa. Tem que estar na despensa. O Senhor já colocou na despensa o alimento e o mordomo vai só entregar para a igreja vai ser abençoada, edificada, exortada, o nome do Senhor vai ser glorificado e a gente vai continuar caminhando para Cristo Jesus. Diga amém. Oh glória! Então essa aí é a segunda característica, é que o mordomo só entrega o que está na despensa. Terceira, pastor, o mordomo não pode reter o alimento que o senhor da casa já havia provido. E exatamente, o mordomo não pode guardar. Aí eu vou tratar da seguinte forma. Imagina só que o mordomo vai orar. Aí o dono da casa diz, entrega isso aqui para a minha igreja, para a minha casa.
Só que o mordomo diz, eita rapaz, se eu falar isso aí, pode ser que tenha gente que fique zangado comigo. Se eu falar isso aí, pode ser que tenha gente que não venha mais. E pastor, irmãos. Aí ele vai e faz o quê? Ele retém aquilo que o dono da casa mandou servir a igreja. Os irmãos estão entendendo isso aqui, sim ou não? Isso aqui é muito sério, irmãos. É muito sério. Porque a irmã Débora, ela não pode, por mais que o Guilherme, a Bianca e o Mateus queiram comer um bife acebolado, a irmã Débora não vai conseguir fazer um bife acebolado se não tiver lá na geladeira já o bife acebolado. Se tiver só frango, se tiver só carne moída, aí vai ser o quê? Vai ser o que tem. E ela não pode mudar. Os irmãos estão entendendo o exemplo? Da mesma forma, o mordomo, ele não pode entregar além daquilo que está na despensa, além daquilo que o Senhor direcionou para entregar. Se é mocotó, meu filho, então vai ser mocotó, ô glória. Se for só leite, tem problema não, vai ser só leite, que é aquele alimento mais tranquilo, desce sem muita dificuldade. Agora se for feijoada, panelado, o que mais? Me ajuda aí, ô glória. Buchado e por aí vai. Se for esse negócio, meu filho, vai do jeito que Deus manda, porque Ele é que é o dono da casa, Ele é quem manda, é Ele quem orienta, é como Ele quer, e o nome dEle é quem tem que ser glorificado dia após dia, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, ô glória. Então se você vai falar da palavra, fale da palavra. Busque no Senhor da palavra, no Senhor da igreja, e Ele vai direcionar, e vai ser uma bênção, e tudo vai dar certo em nome de Jesus. O que mais, pastor? Bom, eu coloquei aqui o versículo 2. O que a gente deve esperar do mordomo? Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, ou seja, do mordomo, é que cada um deles seja encontrado fiel. Oh, glória. Quer dizer que o mordomo tem que ser fiel, pastor? Tem que ser fiel. Nós precisamos ser fiel. E eu coloquei aqui pelo menos 3 pontos pelos quais nós temos que ser fiel. Primeiro, eu tenho que ser fiel a Deus. Aí, ó. Acho que ficou pequeno o versículo ali, mas foi para não estender muito. Eu tenho que ser fiel a Deus. Lembra de quando Paulo escreve a Timóteo? E ele diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Porque tem gente que se apresenta para todo mundo. Se apresenta para a igreja, para a sociedade, para o ministério, para o pastor. Mas a Bíblia nos ensina que tem que se apresentar a Deus. Pastor, qual é a diferença? É porque dá para se apresentar como obreiro aprovado para os meus colegas de ministério. Eu consigo me apresentar, mas outra coisa é se apresentar a Deus como obreiro aprovado. E o texto diz isso. Apresente-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. E para isso, nós temos que seguir esse princípio. Qual, pastor? Ser fiel ao Senhor. Além de ser fiel ao Senhor, existe a necessidade da fidelidade ao Evangelho. Aqui está. Fidelidade a esta palavra. Seja fiel a esta palavra. Seja fiel a este Evangelho. E uma das formas de ser fiel é você lendo. Leia o Evangelho. Leia a palavra de Deus. Tem gente que lê a Bíblia para pregar. Está errado, pastor? Está muito errado. Eu não leio a Bíblia, não é só para pregar. Eu leio a Bíblia como meu alimento diário. Porque uma coisa é ler a Bíblia para pregar. E outra coisa é ler a Bíblia como devocional. Você está me entendendo, sim ou não? Tem diferença, pastor, irmão? Mas muita. Porque quando eu vou ler a Bíblia Sagrada como o meu devocional, eu vou ler para o meu alimento. Eu preciso me alimentar.
Porque senão eu fico fraco, eu fico raquítico, eu tenho problemas. E outra coisa é eu ler a Bíblia para pregar. Aí vai ser para alimentar vocês, para alimentar a igreja. Só que eu já estou alimentado, mas eu preciso também ler para preparar, organizar, esboçar e trazer para a igreja. Eu acho que o tipo de sermão que eu utilizo é um sermão que dá um pouquinho de trabalho de montar, mas é bom. Primeiro que eu digito, antigamente eu escrevia todo o sermão, depois eu digitava para em seguida fazer o slide. Agora eu já parei com a questão do escrever, viu? Que eu comecei a sentir um negocinho aqui na mão, de tanto escrever, eu escrevia muito. Aí comecei a sentir um negócio aqui na mão, no punho, de tanto escrever. Isso mesmo. Aí é claro que até o fato só de digitar gera também uma situaçãozinha. Quem digita muito sabe do que eu estou falando. Eu faço uns exercícios lá, mas depois é que a gente vai fazer o slide. Então dá um pouquinho mais de trabalho, mas é para fazer o melhor para as coisas de Deus e procurar apresentar da melhor forma possível. De forma, meus amados irmãos, que nós precisamos ser fiel a este evangelho, fiel a esta palavra. E além disso, em terceiro lugar, para nós encerrar, eu preciso ser fiel a si próprio. Eu tenho que ser fiel a mim mesmo. Pastor, como assim, pastor? Agostinho de Hipona, certa vez escreveu assim, ó: aquele que não é fiel à sua própria consciência tem uma dívida impagável com seu próprio ser. O que é isso, pastor? Ele dizendo assim, ó: não adianta de nada eu enganar todo mundo, mas mentir para si próprio. Acho que adianta. Enganar todo mundo, mas está mentindo para si próprio. Se tem alguém que você não consegue mentir, é para você mesmo. Talvez você consiga mentir para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu namorado, para o seu pai, para o seu amigo, enfim. Mas você sabe que nem para Deus e nem para você não dá para mentir. Ah, pastor, mas tem mentira que quando contada várias vezes, a gente tem, não para com esse negócio. Para você não consegue mentir não, você pode mentir para o outro, mas para você não consegue mentir. Então seja fiel consigo mesmo, em nome de Jesus. Oh, coisa boa é o cidadão ter a consciência limpa, andar de cabeça erguida, glória a Deus, poder respirar bem, falar bem, abrir a boca, glorificar o nome do Senhor, a consciência dele não pesar. Oh, coisa terrível, meus irmãos, é quando você está com aquele sentimento de culpa. Deixa eu falar um negócio para você. Certa vez, em aconselhamento, alguém falou para mim da seguinte forma: pastor, a minha situação está tão difícil, que eu entro na igreja, dobro os meus joelhos, conto até 5, me levanto e sigo o culto. Pastor, mas por que isso, pastor? A pessoa estava dizendo que estava com tanto pecado, que estava com vergonha de Deus. Porque na verdade o pecado gera isso. O que, pastor? Vergonha. Medo. O primeiro sentimento é esse, vergonha. Medo de um Deus poderoso. Então falou, olha, eu me ajoelho, pastor. E é claro que nesse momento estava confessando o pecado. Eu me ajoelho, pastor. Conto até 5. Para quê? Para que todo mundo pense que eu estou orando. Eu conto até 5. Conscientemente. E aí eu me levanto e sigo o culto. Todo mundo pensava que a pessoa estava orando, mas dentro de si ela sabia que estava longe de Deus. Isso é você ser infiel consigo mesmo. Que nós possamos ter uma consciência limpa, que nós possamos ter a mente de Cristo, que nós possamos ser servos, ser filhos,
e verdadeiros adoradores, que quando você falar e dizer glória a Deus, aleluia, você tenha consciência que a tua adoração chega até o trono da graça de Deus, porque você, por mais dificuldade que tenha, mas está lutando dia por dia contra o pecado, contra as coisas do mundo, contra as coisas da carne, e Jesus está te dando graça, te dando força, te ajudando cada vez mais e mais. Pastor, mas eu errei, pastor, mas eu pequei. Então corre em nome de Jesus para os pés do Senhor, porque está escrito: aquele que reconhece, aquele que deixa, se arrepende, ele vai alcançar misericórdia. Corre para os pés de Jesus, e Jesus, ele tem o perdão. Glória a Deus. Que Jesus, em cada um de nós, encontre verdadeiros adoradores em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Fica de pé em nome de Jesus. Tem alguém para se reconciliar ou aceitar Jesus como Salvador? Se tiver, eu quero orar por você, meu filho, porque Jesus te ama muito. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tiver alguém para se reconciliar ou aceitar Jesus, nós queremos orar por você, para a glória do nosso bondoso Deus. Se não tem, nós vamos encerrar. Quero falar com os músicos, irmão Felipe, falar com os músicos aí rapidinho, depois do culto, sobre uma atividade que nós vamos fazer, vamos precisar de vocês. Vamos orar então, meus amados, em nome do nosso bondoso Deus, pedindo assim que Jesus continue nos abençoando cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Convidar aqui o nosso vice-presidente, pastor Paulo César, para orar ao Senhor nosso Deus, e o evangelista Ednei para dar as bênçãos. Viu, meus amados? Oremos, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, bendito Deus, Pai eterno, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus amado, pela tua palavra de ensino, ó Pai, que nesta noite, ó Deus, que nós devemos